Você já reparou que quanto mais conectado o mundo fica, mais difícil é manter o foco? Curioso, né? Todo mundo culpa o celular, as redes sociais, o excesso de informação, mas quase ninguém encara a verdade incômoda. O problema não está lá fora, está na falta de disciplina interna. Os estoicos já sabiam disso há séculos, muito antes de notificações, algoritmos e feeds infinitos. E talvez seja por isso que tanta gente hoje se sente cansada, ansiosa e improdutiva, mesmo estando sempre ocupada. Neste vídeo, você vai entender por que tentar eliminar distrações externas é uma batalha perdida e como desenvolver uma disciplina estoica capaz de te blindar contra o caos do mundo moderno. Não é sobre força de vontade nem motivação passageira, é sobre construir um governo interno tão sólido que o barulho externo simplesmente perde o poder sobre você. Se você sente que começa muitas coisas e termina poucas, se vive ocupado, mas frustrado, esse conteúdo foi feito para você. Agora me diz nos comentários, qual é a maior distração que mais rouba o seu foco hoje? Já deixa o like para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos conteúdos e fica comigo até o final, porque o que você vai aprender aqui pode mudar completamente a forma como você lida com atenção, disciplina e controle da própria vida. O mundo nunca foi silencioso e provavelmente nunca será. Sempre houve barulho, demandas, opiniões e distrações disputando a atenção. A diferença é que hoje isso ficou mais visível, mais rápido, mais sedutor. Mas, como um sábio estoico diria com calma, o problema real não está fora, está dentro. Uma mente indisciplinada reage a tudo, se entrega ao impulso e depois se pergunta por que vive cansada. Não é o excesso de estímulos que esgota, é a falta de controle interno. Quando alguém vive no modo reação, deixa de ser protagonista da própria vida. Acorda já respondendo mensagens, passa o dia apagando incêndios e termina a noite rolando a tela, tentando aliviar uma tensão que nem sabe de onde veio. Parece produtividade, mas é só movimento sem direção. A atenção vai sendo drenada em pequenas doses, quase imperceptíveis, e quando se percebe, o dia acabou, a energia também e o essencial ficou para depois. Distração não é falta de tempo, é falta de prioridade. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, mas nem todos decidem conscientemente como usá-las. Quem não define o que importa, acaba fazendo o que aparece. É aí que nasce a sensação de estar sempre ocupado e ao mesmo tempo improdutivo. A mente pula de uma coisa para outra, como quem abre 1000 abas no navegador e não termina nenhuma. O corpo até descansa, mas a mente nunca para. Os estoicos já entendiam esse mecanismo muito antes de qualquer algoritmo existir. Eles sabiam que quem não controla a atenção se torna escravo do ambiente. Ruídos externos, opiniões alheias e comparações constantes passam a ditar o ritmo interno. Quanto mais fraca a disciplina da mente, mais barulhento o mundo parece. Não porque o mundo mudou, mas porque o centro interno perdeu força e direção. E é aí que surge a frustração silenciosa, começar projetos cheios de energia e abandoná-los no meio do caminho. Sentir que poderia ser mais, fazer mais, viver melhor, mas algo sempre puxa para baixo. Essa inquietação não aparece do nada. Ela é o sinal claro de que falta um governo interno, uma base sólida que sustente escolhas conscientes. E é exatamente nesse ponto que os estoicos começam a falar de algo que vai muito além de força de vontade. Quando os estoicos falavam em disciplina, não estavam falando de rigidez cega ou de viver sob pressão constante. Pelo contrário, disciplina, para eles, era governo interno, a capacidade de comandar a própria mente mesmo quando tudo por dentro pede o caminho mais fácil. Não tem grito, não tem drama, é uma postura silenciosa, quase invisível, mas extremamente poderosa. A pessoa não espera o momento ideal, ela cria estabilidade em meio ao caos. Aqui entra uma verdade que muita gente evita encarar. Motivação é instável, disciplina não pode ser. Esperar vontade para agir é como esperar o vento certo para navegar todos os dias. Às vezes vem, às vezes não.
O estoico entende que fazer o que precisa ser feito não depende do humor, da empolgação ou do entusiasmo do momento. Depende de clareza. Clareza sobre quem se quer ser e sobre o preço de não agir. Marco Aurélio, por exemplo, não falava de disciplina como algo extraordinário, mas como treino diário da mente. Pequenas decisões repetidas com consciência. Levantar quando é difícil, manter o foco quando a distração chama, agir corretamente mesmo quando ninguém está olhando. Não é sobre vencer batalhas épicas todos os dias, mas sobre não se render aos próprios impulsos. Aos poucos, isso constrói respeito próprio, e isso muda tudo. Um erro comum é confundir disciplina com força bruta, tentar se obrigar, se punir, se pressionar além do limite. O estoico faz o oposto. Ele observa, entende e direciona. Quando percebe que está disperso, não se culpa, ajusta. Quando nota que perdeu o foco, retorna. É como treinar um músculo. Não se cresce gritando com ele, mas repetindo o movimento certo, dia após dia. E aqui está o ponto que diferencia tudo. Disciplina não nasce do entusiasmo, nasce da clareza de propósito. Quando alguém sabe exatamente o que importa, o ruído perde força. As distrações continuam existindo, mas já não comandam. Esse entendimento abre caminho para algo ainda mais profundo, perceber que o problema nunca foi eliminar o mundo externo, mas fortalecer o controle interno diante dele. Há uma armadilha silenciosa que muita gente cai: tentar controlar o mundo para conseguir foco. Silenciar tudo, afastar pessoas, fugir de opiniões, eliminar ruídos. Mas o estoico sabe que isso é uma batalha perdida antes mesmo de começar. O mundo é instável por natureza. Sempre haverá barulho, interrupções e imprevistos. A verdadeira força não está em moldar o ambiente, mas em manter o centro firme, independentemente do que acontece fora. Pessoas, ruídos, comparações e opiniões alheias só ganham poder quando encontram uma mente despreparada. Uma crítica pode ser apenas uma frase, ou um peso que carrega o dia inteiro. Uma mensagem pode ser algo simples, ou o gatilho para horas de dispersão. A diferença não está no estímulo, mas na resposta. O estoico treina exatamente isso: escolher conscientemente como reagir, em vez de responder no automático. O grande erro é acreditar que foco vem da ausência de distrações. Não vem. Foco nasce da presença interna. Quanto mais fraca a mente, mais barulhento o mundo parece. Quanto mais instável o interior, mais qualquer coisa tira do eixo. É como tentar meditar no meio de uma tempestade interna. O silêncio não se constrói fora, ele se estabelece dentro. Existe uma frase que resume bem essa lógica, embora poucos gostem de ouvi-la. O mundo não precisa mudar para você ter foco, você precisa. Quando essa ficha cai, algo muda por dentro. A pessoa para de terceirizar a responsabilidade e assume o comando. Ela entende que não controla o que acontece, mas controla como interpreta, responde e age diante disso. E quanto mais esse controle interno se fortalece, menos as distrações externas conseguem atravessar a barreira da atenção. O barulho continua, mas não invade. As opiniões surgem, mas não dominam. Esse é o ponto em que a disciplina deixa de ser teoria e começa a ser testada na prática, especialmente quando surgem armadilhas quase invisíveis, que roubam o foco sem fazer alarde. As 3 maiores armadilhas que roubam seu foco. A primeira grande armadilha é reagir a tudo. Notícia, mensagem, crítica, provocação, tudo parece urgente, tudo exige resposta imediata. O estoico observa isso com desconfiança. Reagir é entregar o controle da própria mente a qualquer estímulo externo. Quem reage o tempo todo vive cansado, irritado e sempre atrasado em relação à própria vida. Não porque faz demais, mas porque escolhe pouco.
Responder a tudo dá uma falsa sensação de importância, quase como se estar sempre ocupado fosse sinônimo de relevância. Mas no fundo, isso só fragmenta a atenção. Um comentário atravessa o humor do dia, uma crítica muda o foco, uma notificação interrompe um raciocínio profundo. Cada reação rouba um pouco de poder. O estoico aprende a pausar, respirar e decidir se aquilo merece ou não sua energia mental. A segunda armadilha é a comparação constante. A vida alheia vira uma vitrine brilhante que distrai e desvia o olhar do próprio caminho. Comparar-se parece inofensivo, mas é uma das formas mais eficientes de perder foco. A atenção sai do progresso real e vai para o ego ferido. O estoico entende que toda comparação é injusta, porque ninguém vê o bastidor completo da vida de ninguém. A terceira armadilha é a falta de direção clara. Quem não sabe para onde vai se distrai com qualquer coisa que aparecer no caminho. Objetivos vagos criam um foco fraco. Quero melhorar de vida. É amplo demais. Já vou estudar 1 hora por dia sem interrupções cria uma âncora mental. O estoico trabalha com clareza, não com desejos soltos. Essas armadilhas não aparecem como inimigas declaradas. Elas surgem como hábitos comuns, socialmente aceitos, quase normais. E justamente por isso são perigosas. Quando não percebidas, corroem a disciplina aos poucos. Quando identificadas, abrem espaço para algo essencial: a aplicação prática da disciplina estoica no dia a dia, longe da teoria e perto da realidade. Para o estoico, disciplina não é um evento raro, é um treino diário. Não acontece em dias perfeitos, mas justamente nos dias comuns, caóticos e cansativos. É decidir conscientemente, logo pela manhã, o que realmente importa. Antes de abrir mensagens, antes de consumir conteúdo, antes de reagir ao mundo. Quem começa o dia sem decidir, passa o dia obedecendo estímulos. Um dos erros mais comuns é tentar fazer muito ao mesmo tempo. O estoico vai na direção oposta, faz menos, mas com presença total. Uma tarefa por vez, atenção inteira ou nada. Se for estudar, estuda. Se for trabalhar, trabalha. Parece simples, quase óbvio, mas é raríssimo na prática. Esse foco concentrado economiza energia mental e gera um senso de progresso real. Cortar distrações não começa pela agenda, começa pela mente. Pensamentos excessivos, preocupações antecipadas e comparações silenciosas drenam mais energia do que qualquer notificação. O estoico aprende a silenciar o excesso interno antes de tentar organizar o externo. Práticas simples ajudam: escrever o que precisa ser feito, definir um tempo claro para cada tarefa e aceitar que nem tudo será resolvido hoje. Rotina, silêncio e constância formam um trio poderoso. Não precisa ser algo rígido ou engessado, basta ser consistente. Um horário fixo para começar o dia, momentos sem estímulos, pequenas pausas conscientes. Com o tempo, o corpo e a mente aprendem a entrar em estado de foco com menos esforço. A disciplina deixa de ser um peso e vira um apoio. Aos poucos, a pessoa percebe algo curioso. Não é que o mundo ficou mais fácil, ela ficou mais firme. As distrações continuam surgindo, mas já não derrubam com a mesma força. Esse fortalecimento interno cobra um preço, e quem evita pagar esse preço hoje, acaba pagando outro, muito mais alto, ao longo da vida. A indisciplina raramente cobra a conta de imediato. Ela é paciente, silenciosa, quase educada. No começo, parece inofensiva. Um dia perdido aqui, uma decisão adiada ali. Mas com o tempo, o preço aparece. Potencial desperdiçado dói mais do que qualquer fracasso explícito. É aquela sensação incômoda de saber que poderia estar em outro nível, mas algo invisível sempre puxa para trás. A vida começa a ficar cheia, mas estranhamente vazia. A agenda lota, a mente cansa e ainda assim falta propósito. A pessoa faz muita coisa, consome muito conteúdo, se informa o tempo todo, mas não constrói quase nada. A falta de disciplina transforma movimento em ilusão de progresso.
E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica ignorar essa estagnação silenciosa. Sem disciplina, surge uma dependência constante de estímulos externos. Sempre precisa de algo para se sentir bem. Uma notificação, um vídeo, uma validação, uma distração rápida. O silêncio começa a incomodar. Ficar consigo mesmo vira um desafio. O estoico vê isso como um sinal claro de fragilidade interna, não como um problema do mundo moderno. Existe uma pergunta que atravessa a mente de quem vive assim, mesmo que em silêncio. Por que eu não consigo sustentar o que começo? Não é falta de inteligência nem de capacidade, é a ausência de estrutura interna. Sem disciplina, qualquer plano desmorona ao primeiro desconforto. A mente busca alívio imediato e abandona o que exige constância. Esse preço não aparece em forma de tragédia, mas de frustração acumulada. Anos passam rápido demais quando se vive no automático, e é justamente esse incômodo que pode se tornar um ponto de virada, porque quando a disciplina começa a surgir, algo muda profundamente na forma como o mundo é percebido. Quando a disciplina estoica começa a se firmar, a primeira mudança não é externa, é interna. A mente fica mais silenciosa, menos reativa. Os mesmos estímulos continuam existindo, mas já não provocam o mesmo efeito. O caos permanece lá fora, só que dentro surge uma sensação nova de estabilidade. Não é apatia, é clareza. A pessoa passa a perceber que não precisa responder a tudo para estar no controle. As decisões ficam mais firmes, porque já não nascem da pressa ou da emoção do momento. Há menos arrependimento, menos dúvida depois da escolha. O estoico entende que decidir é assumir responsabilidade, não buscar aprovação. Aos poucos, surge algo raro hoje em dia: respeito próprio. Não aquele orgulho inflado, mas a confiança silenciosa de quem sabe que está agindo de acordo com o que acredita. A ansiedade começa a perder espaço, não porque os problemas desapareceram, mas porque a mente não corre mais na frente do tempo. A disciplina ensina a lidar com o que está sob controle agora, um passo por vez, uma tarefa por vez. Essa simplicidade traz leveza. A pessoa dorme melhor, acorda com mais direção e sente que finalmente está presente na própria vida. Outra mudança clara é a relação com o tempo. Ele deixa de ser um inimigo constante. O dia rende mais porque a atenção está inteira. Fazer menos se torna uma vantagem, não uma limitação. A disciplina cria foco, e o foco cria progresso visível. Pequenas vitórias diárias passam a substituir a antiga sensação de correria sem resultado. O mundo continua exigente, barulhento e imprevisível, mas agora existe um centro firme que não se abala com qualquer distração. Essa força interna não nasce de frases motivacionais, mas de caráter construído no silêncio. E quando esse entendimento se consolida, surge naturalmente uma reflexão final que atravessa tudo o que foi dito até aqui. Existe um momento em que a pessoa percebe algo desconfortável, mas libertador. As distrações nunca foram o verdadeiro inimigo. Elas apenas revelam o nível de governo interno que existe, ou não. Quando o caráter é frágil, qualquer estímulo assume o comando. Quando a disciplina se fortalece, o mundo perde parte do seu poder. Não por ficar menor, mas porque a mente ficou maior. A disciplina estoica não promete uma vida fácil, e esse é justamente o seu valor. Ela promete uma vida governada por escolhas conscientes. Não elimina o barulho externo, mas impede que ele vire caos interno. O foco deixa de ser algo que se busca desesperadamente e passa a ser uma consequência natural de um caráter bem treinado. Quando alguém aprende a governar a si mesmo, percebe que não precisa fugir das distrações, precisa atravessá-las com presença. A atenção se torna seletiva. O que não importa perde força. O que é essencial ganha espaço. Essa mudança não acontece de uma vez, mas se constrói todos os dias, em decisões pequenas que quase ninguém vê. O estoico entende que liberdade não é fazer tudo o que se quer, mas não ser arrastado por tudo que aparece. Essa é a verdadeira arma contra distrações externas, um caráter disciplinado.
Não um aplicativo, não uma técnica milagrosa, mas uma mente treinada para permanecer firme, mesmo quando o mundo tenta puxar para todos os lados. E quando essa compreensão se instala, surge uma pergunta inevitável, que ecoa em silêncio. Quem está no comando da sua atenção agora? Porque, no fim das contas, quando você governa a si mesmo, o mundo perde o poder de te desviar. E essa é uma reflexão que não termina aqui. Agora a pergunta é direta, quase desconfortável. O que você vai fazer com tudo isso que acabou de aprender? Porque conhecimento que não vira ação continua sendo apenas entretenimento. A disciplina estoica só faz sentido quando sai do vídeo e entra na rotina, nas pequenas escolhas do dia, naquele momento em que você decide focar em vez de reagir, agir em vez de adiar. Não é sobre mudar o mundo ao seu redor, é sobre assumir o comando do que acontece dentro de você. Reflita com honestidade. Onde sua atenção tem sido desperdiçada? Em comparações inúteis, reações impulsivas, distrações que não acrescentam nada? E mais importante ainda, quem está governando sua mente hoje? Você ou o ambiente? Toda mudança real começa quando essa pergunta deixa de ser teórica e passa a doer um pouco. É aí que nasce o caráter disciplinado. Se você aplicar mesmo que uma parte do que foi dito aqui, decidir o que importa logo pela manhã, fazer uma tarefa por vez, sustentar o foco mesmo sem vontade, sua vida já começa a mudar. Não de forma mágica, mas sólida. E solidez vence qualquer distração, sempre. Agora comenta aqui embaixo. Qual atitude você vai começar a aplicar ainda hoje para fortalecer sua disciplina? Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e continua comigo, porque dominar a si mesmo é a habilidade mais poderosa que alguém pode desenvolver.